Bom, e neste momento passamos então à apresentação do póster vencedor aqui deste primeiro encontro internacional. Comigo vou ter o autor do póster, Jonathan Tyson Barros Azevedo. Penso que brevemente ele vai aqui aparecer na tela junto de mim, à distância, mas que agora as novas tecnologias nos permitem viajar muito rapidamente. Penso que o Jonathan já está aqui comigo. Vamos só dar-lhe voz. Muito boa tarde, Jonathan. Muito bem-vindo a esta sessão. É um prazer tê-lo aqui comigo e com todos nós, todos os participantes. Neste momento, cerca de 194 pessoas connosco nesta sala digital. Jonathan, numa breve apresentação, senhor enfermeiro, mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e um dos autores do póster vencedor intitulado Processo de Ensino-Aprendizagem da Teoria de Gene Watson na pós-graduação em enfermagem e suas contribuições. Caro enfermeiro Jonathan, muito obrigada pelo seu trabalho e a palavra é sua. Muito obrigado. Deixa eu ver a apresentação. É possível ver a tela já? Sim, vemos perfeitamente. Isso, né? Inicialmente, eu gostaria de manifestar minha alegria, né, minha felicidade por ter essa oportunidade de compartilhar um produto, né, de uma disciplina, né, que partiu inicialmente da minha vivência como mestrando em enfermagem, né, recente, estou há 3 meses no mestrado em enfermagem, e me encontro hoje no Rio Grande do Sul, mas gostaria de destacar que eu sou do Maranhão, do Nordeste. Né, o título do nosso trabalho, ele tem como título Processo Ensino-Aprendizagem da Teoria de Gene Watson, né, na pós-graduação em enfermagem e suas contribuições. Como autores, né, eu, Jonathan, o professor Fernando Rio, que é uma pessoa que eu gostaria de destacar aqui, né, pela sua disposição, desde o início, pela elaboração deste trabalho, deste resumo, né, pela Paula Brassolin, que é doutoranda em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina, o Tiago Araújo Mendes, acadêmico de enfermagem aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Lucas Daniel Ribas, também acadêmico de enfermagem aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a professora, né, Maria da Graça Oliveira Crossed, professora, né, adjunta, professora titular aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né, como início, né, na introdução, nós resolvemos trazer uma questão muito importante se tratando de teorias de enfermagem, que era o quê? Pontuar as teorias de enfermagem como orientadoras tanto para a construção como para a ciência da enfermagem. E aí, para se alcançar, né, a construção e o desenvolver da ciência da enfermagem, essas teorias elas precisam estar na formação. E quando a gente fala estar na formação, nos referimos justamente, né, ali durante a graduação, como também na pós-graduação. E em se tratando de pós-graduação, nós remetemos tanto a stricto sensu quanto lato sensu. Né? E diante disso, né, se dão oportunidades tanto aos enfermeiros, aos futuros enfermeiros, aos futuros egressos da graduação, como aos profissionais que estão se especializando, ou que, né, estão se tornando professor, futuros pesquisadores. E aí esse estudo aqui, teórico-reflexivo, ele teve como perspectiva o quê? Contextualizar, né, por meio da análise crítica, o processo ensino-aprendizagem da teoria de Gene Watson, né, e suas contribuições às dimensões de trabalho do enfermeiro. Convém destacar que quando a gente traz as dimensões de trabalho do enfermeiro, nós estamos nos referindo a 4 dimensões, né, que é a dimensão ensino, a dimensão assistência, a dimensão pesquisa e a dimensão gestão de enfermagem, né, que mais à frente eu vou detalhar quando eu for falar dos resultados, né, as contribuições partindo dessas dimensões de trabalho do enfermeiro. Para tanto, né, este trabalho ele teve como objetivo o quê? Refletir sobre o processo ensino-aprendizagem da teoria de Gene Watson na pós-graduação em enfermagem, stricto sensu, e as suas contribuições para as dimensões de trabalho do enfermeiro que eu falei anteriormente. Né, esse estudo aqui, teórico-reflexivo, convém destacar também
que ele foi desenvolvido a partir da disciplina de um estudo independente sobre teorias de médio alcance, né, que a gente teve a oportunidade de conhecer as grandes teorias, as teorias de médio alcance e as teorias específicas, porque não se resumiu somente a tratar das teorias específicas, mas os professores que eu destaco, né, a presença, inclusive, deles assistindo nesse momento, tanto o professor doutor Fernando Rigg, como a professora doutora Crossetti, que foi quem ministrou essa disciplina para a gente, né, nos deram essa oportunidade de conhecer para além das teorias de médio alcance, né, que foi o momento que eu tive a oportunidade de ter contato, né, e desenvolver este trabalho dentro da disciplina, que foi a teoria de Jim Watson. Essa disciplina ela aconteceu nesse segundo semestre, a gente finalizou recente, né, então já com esse produto, né, que está tendo esse reconhecimento todo, e desde já a gente manifesta nosso agradecimento, por meio do programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E essa turma ela é composta por mestrandos em enfermagem e doutorandos em enfermagem, né? A grande maioria são daqui da região sul do país, né? De outra região tem somente eu. Então, tem essa oportunidade de a gente discutir culturalmente, né, a teoria de Jim Watson, na perspectiva de pessoas que né, têm vivência, experiência, residem aqui no Rio Grande do Sul, como eu que sou lá do Nordeste, de outra região do país. Então, enriquece esses espaços, né? Então, partindo disso, dessa vivência, somando, né, aos artigos nacionais brasileiros e internacionais e as nossas experiências, que eu falei anteriormente, a gente construiu este trabalho. Os artigos selecionados, então, eles corresponderam ao período de 2016 a 2021, que foi justamente por ter, né, esses artigos recentes para desenvolvimento deste trabalho. Quanto às experiências no ensino, né, elas corresponderam justamente o quê? As aulas que foram desenvolvidas sobre a teoria de Jim Watson, né, e na compreensão minha enquanto mestrando, através das atividades e discussões que foram realizadas em sala de aula, né? E quanto às atividades, né, as discussões, eu vou apresentar mais à frente quando estiver falando dos resultados. E aí, tudo isso, eles contribuíram para o quê? O alcance dos resultados da aprendizagem com o ensino da teoria de Jim Watson. E diante, né, desse método, né, com a finalidade de nós alcançarmos esse objetivo, que era refletir, né, inicialmente sobre o processo de ensino-aprendizagem, nós, partindo disso, construímos 4 temas centrais para discorrer no resultado deste trabalho. O primeiro tema é por que ensinar teorias de enfermagem na pós-graduação em enfermagem, metodologias do ensino de teorias de enfermagem, teoria do cuidado humano na pós-graduação em enfermagem e contribuições da teoria de Jim Watson para as dimensões de trabalho. Falando mais a fundo de cada tema, né? Quando nós fomos tratar sobre por que ensinar teorias de enfermagem na graduação, nós sentimos essa falta, né, de publicações referentes à temática em específico. Então, o que nós fizemos? Trouxemos a questão da necessidade de se ensinar as teorias, fazendo link com esse período que se encontra para o desenvolvimento desse trabalho, que é a pós-graduação. Então, nós conseguimos fazer esse link de apresentar, né, a necessidade de se ensinar a teoria, pontuando o porquê ensinar teorias de enfermagem com link na graduação em enfermagem, na pós-graduação em enfermagem, visto que é um espaço que tinha tanto, né, futuros pesquisadores quanto futuros, né, mestres em enfermagem. Então, foi uma oportunidade ali, né, que enriqueceu muito e, com certeza, contribuiu significativamente para a formação, tanto dos futuros mestres em enfermagem quanto dos futuros pesquisadores. Se tratando do segundo tema, que foram as metodologias do ensino para teorias de enfermagem, o que acontece? Aqui nós trouxemos o que a literatura aponta, né, como metodologias de ensino para desenvolver, para se ensinar a teoria de enfermagem, fazendo esse link com foco, né, que é a teoria de enfermagem para se desenvolver esse trabalho. E aí a gente trouxe aquilo também que a gente, durante a disciplina, que ocorreu agora no segundo semestre, né, nós conseguimos operacionalizar. E dentre, né, as metodologias, né, as ferramentas que nós utilizamos para operacionalizar o ensino das variadas teorias de enfermagem durante a pós-graduação, nós utilizamos análise de caso clínico com vistas à identificação, né, de construtos pressupostos das mais variadas teorias de enfermagem, né, e se tratando de grande teoria, de teorias específicas, né, teorias de médio alcance.
Utilizamos metodologias problematizadoras para problematizar, né, o quão necessário é se ter, né, a visão, né, o enxergar o ser que a gente cuida. E quando eu falo de ser indivíduo, família e ou comunidade, né, com a necessidade de se ter uma teoria definida, isso o profissional enfermeiro, para desenvolver o seu trabalho. Quando a gente fala em trabalho, é principalmente o quê? O norte por meio do processo de enfermagem, que é o que acreditamos, né, como grande contribuinte para o alcance das lutas da categoria profissional em enfermagem. E por meio de seminários, né, por meio de seminários, né, foi proposto desenvolver, né, um estudo, né, que esse é um dos produtos aqui que eu estou apresentando para vocês, à luz de uma teoria. E quando foi falado isso para a gente, nos deu a oportunidade de desenvolver, né, a translação do conhecimento de uma grande teoria, né, por meio do processo de enfermagem, ou até mesmo de a gente né, buscar por meio de uma grande teoria o desenvolvimento ou de uma teoria de médio alcance ou uma teoria, né, específica. E o meu grupo ele ficou justamente, né, para desenvolver por meio ficou de a gente definir uma população específica, né, e desenvolver o nosso trabalho a partir de uma teoria. E aí nós conseguimos desenvolver o trabalho, né, por meio da teoria de Jim Watson, e fazendo a translação do conhecimento que a teoria, no seu geral, nos oportuniza por meio do processo de enfermagem, que aí envolve as implementações das 5 etapas, que para nós aqui no Brasil, pela referência do nosso Conselho Federal de Enfermagem, são 5 etapas. A teoria do cuidado humano na pós-graduação em enfermagem, então, aqui nós enfatizamos a necessidade de se ter essa teoria específica de Jim Watson para a formação ali durante a pós-graduação, tanto para mestrandos quanto para doutorandos. E isso como uma oportunidade de a gente nos permitir enxergar para além das necessidades biológicas psicossociais, mas enxergar as necessidades psicoespirituais do ser que a gente cuida, indivíduo, família ou comunidade. Né? Então, a gente tentou fugir do senso comum, adentrando a teoria de Jim Watson, né, na perspectiva de assistir o indivíduo, né, o ser, na verdade, em sua integralidade. E quando a gente fala o ser na sua integralidade, né, consoante à luz da teoria de Jim Watson, a gente considera um ponto muito importante que grande outras teorias, né, ou teorias específicas de médio alcance, elas não nos oportunizam, que é olhar, né, muito para essa questão espiritual do paciente. Quando a gente fala espiritual, não se resume somente à religiosidade, mas, né, em saber aquilo que ele acredita, e a partir disso a gente desenvolver o nosso modo de assistir, o nosso modo de cuidar da pessoa. E, por fim, né, pontuamos as contribuições da teoria de Jim Watson para as dimensões do trabalho do enfermeiro. E bem aqui é o X da questão. O X da questão por quê? Né, enquanto profissionais de enfermagem, o desenvolvimento, utilizar uma teoria de enfermagem, enxergar, o cuidar de uma pessoa à luz de uma teoria de enfermagem, é, antes de tudo, né, utilizar dos referenciais construídos por profissionais enfermeiros, sobretudo. Né? Lógico que os demais referenciais são importantes, mas, sobretudo, profissionais de enfermagem. Né? O que eles construíram, utilizados no desenvolvimento do nosso trabalho. E aí, essas dimensões, né, relacionadas às contribuições, a gente remete ao ensino, à assistência, à pesquisa e à gestão de enfermagem. Bem rapidamente, perpassando essas contribuições que nós conseguimos, né, identificar. Se tratando de ensino, o professor que tem, né, isso tudo durante a construção desse tema no desenvolvimento do nosso trabalho, o ensinar ao futuro enfermeiro, que vai estar inserido nos mais diferentes níveis de atenção, primária, né, terciária, secundária de atenção à saúde, o ensinar o estudante de enfermagem a pensar como enfermeiro por meio do processo de enfermagem. À luz da teoria de Jim Watson, ele oportuniza, né, sobretudo, aquele enfermeiro nortear o seu cuidado por método, né, conhecido problematizador da enfermagem, que é o processo de enfermagem à luz da teoria de Jim Watson. Né? Então, ele permite dar ênfase à espiritualidade do paciente, vai perpassar as questões sociais, vai perpassar as questões biológicas do paciente, consoante a teoria de Jim Watson. Né? Então, isso dá ferramentas para o estudante durante a graduação adquirir competências e habilidades para, quando ele se inserir nos mais diversos cenários
né, e se tratando de Brasil, do Sistema Único de Saúde desafiador, sucateado que se encontra, ele vai poder, né, deixar a sua contribuição enquanto profissional enfermeiro e, sobretudo, né, sua contribuição social, que é a justificativa da existência de qualquer profissão, isso se tratando de saúde ou outra, né? A sua contribuição social. Em se tratando de assistência, esse enfermeiro que teve ali durante a formação, essa oportunidade de aprender, né? O professor que teve o desenvolvimento do ensino do processo norteado por uma teoria, pela teoria de Jim Watson, ele, quando se inserir no serviço, na dimensão assistência, ele vai ter a oportunidade de colocar em prática aquilo que ele aprendeu durante a graduação e vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, esse desenvolvimento ao longo do tempo na dimensão assistência, por meio da implementação do processo de enfermagem à luz da teoria de Jim Watson, ele vai, né, deixar sua contribuição e a contribuição para a profissão com o alcance dos resultados de enfermagem, que são responsabilidade da enfermagem, mas, sobretudo, para quê? A sua contribuição para o ser que a gente está cuidando, né? Seja indivíduo, família ou comunidade. Em se tratando de pesquisa, né, nós enfatizamos a necessidade de estudos, como exemplo, estudos que ou utilizam a teoria de Jim Watson para a translação do conhecimento por meio do processo de enfermagem, aí envolve todas as etapas que aqui para a gente do Brasil, conforme a resolução do Conselho, são 5 etapas, né, e aí ele faz, né, traz ali do abstrato para o concreto, por meio do processo de enfermagem, os construtos, né? Os 10 fatores caritativos, e ali ele vai precisar de enxergar, né? Cuidar do indivíduo, se é na investigação, considerar algum fator caritativo, porque tem, com certeza, ali um fator caritativo a ser considerado na investigação, no histórico de enfermagem, e assim, consequentemente, no diagnóstico, no planejamento, na implementação e avaliação de enfermagem. E, consequentemente, esse profissional, né, que está na assistência, ele vai o quê? Construir um cenário ali para deixar, né, um legado que vai servir tanto para quem está na formação, para quem está na assistência e, consequentemente, para o desenvolvimento de pesquisas. Então, por fim, relacionado à dimensão pesquisa, é isso, né? Se tem essa oportunidade de desenvolver estudos, né, ali que demonstra a efetividade, né, oportunize a divulgação científica da translação do conhecimento. E só um ponto importante na dimensão pesquisa é que também, por meio das pesquisas, a gente consegue desenvolver outras teorias, né, teorias de médio alcance ou teorias específicas partindo, né, à luz da teoria de Jim Watson. Então, são oportunidades, cientificamente, a gente desenvolver estudos, né, com reconhecimento científico, né, que passou por um método, e divulgar cientificamente. Na dimensão, por fim, na dimensão gestão de enfermagem, quando se delibera para o serviço uma teoria de enfermagem, a gente vê que algumas são mais comuns. E aí, no nosso estudo, a gente trouxe, né, a necessidade de se permitir, né, os espaços de gestão, que tem coordenadores, supervisores de enfermagem, gerente de enfermagem, né, o adentrar da teoria de Jim Watson, porque a teoria de Jim Watson, ela tem um significado, né, não como dar conta de tudo, mas de ser um somatório a outras teorias de enfermagem que já se encontram no serviço, porque ela tem a sua importância tremenda para a dimensão espiritual, né? Então, nós trouxemos isso durante o desenvolvimento desse tema, que foi gestão de enfermagem. Então, para a deliberação da teoria, nós pontuamos a necessidade de se deliberar para os serviços, né, a gestão de enfermagem deliberar à luz da teoria de Jim Watson, para os profissionais de enfermagem desenvolver o seu trabalho. E quando se fala de Brasil, profissionais de enfermagem, a gente se refere tanto a enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Já concluindo, né, o que acontece? O processo ensino-aprendizagem da teoria de Jim Watson, na pós-graduação, no nível stricto sensu, ele mostra-se necessário diante das diferentes possíveis inserções de atuação do enfermeiro. E essas inserções que eu falei para vocês, né, além de ser relacionado a essas dimensões possíveis de trabalho do enfermeiro, ensino, assistência, pesquisa e gestão de enfermagem, a gente traz que na assistência ele tem diferentes níveis de atenção, atenção primária, né, atenção hospitalar. Então, é um leque, né, de possibilidades. E aí, com isso, né, com a utilização e com o ensino, né, o processo de ensino-aprendizagem, a gente pode alcançar resultados que serão restauradores positivamente ao ser cuidado. E quando eu falo em ser cuidado, indivíduo, família ou comunidade.
Por fim, as contribuições, elas são evidentes, né, à medida que se concretiza a translação do conhecimento, através da aplicação dos elementos do processo Clinical Caritas propostos pela teoria de Jim Watson, como descritores de teoria de enfermagem. Só mesmo aproveitando, eu gostaria de agradecer, né, em nome de todos os autores deste trabalho, a rede portuguesa, né, da ciência do cuidado humano, justamente pelo reconhecimento e valorização deste trabalho que foi desenvolvido pelo grupo, né, com contribuições diversas, em diferentes níveis de contribuição, de modo a gente compartilhar, né, a nossa reflexão, né, com fundamentação teórica, da importância da teoria de Jim Watson para as dimensões de trabalho possíveis do enfermeiro, né? E isso está desde a formação. Lógico que a gente deu ênfase na pós-graduação, mas eu gostaria de registrar na graduação, na pós-graduação, stricto lato sensu, porque aí assim a gente se permite, né, a conhecer a mais fundo o ser que a gente está cuidando e contribuindo enquanto profissão na saúde e, sobretudo, né, socialmente, que é o motivo da existência da enfermagem e qualquer outra categoria. Meu muito obrigado. Muito obrigada, Jonathan Azevedo. Uma apresentação muito clara, muito concisa de diferentes aspectos. De facto, foi para além daquilo que estava escrito no vosso trabalho, no vosso póster, e é fantástico ouvir o seu já se apropriou destes conceitos e desta teoria e que a mobiliza com uma grande agilidade e, portanto, é muito importante termos um domínio dos conceitos para depois conseguirmos refletir acerca deles. E, portanto, precisa de fazer sentido para nós, de nos apropriarmos para depois conseguirmos fazer esta translação do conhecimento teórico para a prática e, efetivamente, conseguirmos aqui melhorar e conferir valor a estes aspectos e a estas dimensões que são também elas muito complexas, creio eu, e que exigem já uma maturidade profissional para que consigamos valorizar determinados aspectos e conseguir efetivamente entendê-los, enquadrá-los na nossa realidade e desenvolver também estas competências, porque a operacionalização das teorias e a experiência, a mestria em termos de intervenção também é uma das coisas que se vai desenvolvendo, como nos diria a autora Benner, de iniciado a perito, e portanto também o enfermeiro se vai desenvolvendo cuidado e, portanto, a operacionalização das teorias também se faz dessa forma. Eu gostei muito de ouvir aqui quando abordou a questão do ensino, da assistência, da investigação e também da gestão em enfermagem. Nós em Portugal não temos exatamente os cuidados das equipas organizadas da mesma forma. Nós em Portugal temos os enfermeiros de cuidados gerais, enfermeiros especialistas, enfermeiros gestores e assistentes operacionais, portanto, que são efetivamente quem trabalha lado a lado com o enfermeiro. E é muito interessante a sua perspectiva de que quando um serviço tem uma filosofia de cuidado com base na teoria de Jim Watson, essa filosofia do cuidado deve ser absorvida por todos os profissionais da equipa e não só exclusivamente pelos enfermeiros. Isso é muito interessante. A forma como a visão, não é, e a cultura do serviço deve apropriar-se destes aspectos teóricos e conceptuais e a sua prática deve ser desenvolvida sobre esta perspectiva. E eu não sei se inclusivamente alguns trabalhos já desenvolvidos sobre a aplicabilidade da teoria de Jim Watson nos contextos em que revelam isto mesmo, que a equipa multidisciplinar, e creio que a amostra incluía também médicos, diz que quando existe uma filosofia de cuidado humano, com base nos princípios dos Clinical Caritas, efetivamente a equipa é uma equipa muito mais satisfeita e existe uma qualidade de cuidado e um reconhecimento desse cuidado por parte de quem o recebe e é muito diferenciador. Nós estamos muito focados em termos de avaliação de aspectos relacionados com a qualidade, mas a qualidade dos cuidados deve ser medida também com base nestes referenciais teóricos. E aqui temos de facto destacar a importância da ciência da enfermagem, porque isto é ciência da enfermagem e é a nossa área de intervenção
intervenção. E aqui achei muito interessante quando nos fala sobre os processos de ensino-aprendizagem, como é importante quando desenvolvemos pesquisa com base em referenciais teóricos, porque efetivamente são os nossos referenciais teóricos. É com base neste conhecimento científico que nós fazemos o desenvolvimento da nossa profissão e da nossa área de competência, que é a nossa dos enfermeiros, e portanto eu acho que o vosso trabalho, a vossa reflexão nos permite refletir a todos sobre estes aspectos da importância da teoria e também sobre como é que esta teoria deve ser transmitida e deve ser abordada, e isso até fazendo aqui uma ligação com apresentações anteriores, que metodologias, não é, para voltar a falar destas teorias, e vocês também falam muito bem sobre isso, quando têm aqui nos resultados, quando fazem esta distinção nos 4 temas centrais e nos dizem porquê ensinar as teorias de enfermagem na pós-graduação, efetivamente porque é ali que nós temos enfermeiros que já têm uma maturidade profissional que lhes vai permitir compreender os conceitos e desenvolver trabalhos como o que vocês desenvolveram aqui, portanto, muitos parabéns pelo partilha e pelo trabalho desenvolvido. Eu gostaria só de colocar aqui uma questão a título de reflexão, porque de facto creio que era muito interessante exemplificar como é que a aprendizagem dos fatores caritativos pode contribuir para a influência positiva no ser cuidado. Aqui um pequeno exemplo. Um pequeno exemplo, né? Não tem como eu não pegar o processo de enfermagem, né? Que foi o que eu escolhi enquanto profissional enfermeiro me dedicar em vida, né? Então, o ensinar, né, os fatores caritativos, seja na graduação, na pós-graduação, stricto sensu, né? Isso é uma forma de dar oportunidade ao estudante, né, ao mestrando, doutorando, ele, né, desenvolver habilidades, adquirir competências, né, que ele, quando se inserir nas diferentes dimensões e possíveis dimensões de trabalho do enfermeiro, ele consiga, né, não de início fazer perfeitamente, mas ele reconheça a necessidade de ir ali ao longo do tempo e desenvolvendo essas habilidades, adquirindo outras competências para, né, se operacionalizar por meio dos fatores caritativos, ou no ensinar a enfermagem, por meio do processo de enfermagem, ou assistir o paciente por meio do processo de enfermagem, ou pesquisar por meio do processo de enfermagem à luz da teoria de Jim Watson e os fatores caritativos, né, desenvolvendo e demonstrando e divulgando cientificamente a translação do conhecimento que a teoria nos permite, e por meio da gestão de enfermagem, ele terá oportunidades ali durante o processo de ensino-aprendizagem, né, de saber que existe, né, e ali vai daquele momento de ter conseguido tocar aquele estudante para a necessidade de ir buscando mais se aprofundar, e quando ele se inserir na dimensão gestão de enfermagem, né, ele propor, né, a teoria de Jim Watson como norte ali para se desenvolver o cuidado, encontrar justificativas, conquistar os demais membros da gestão de enfermagem daquela unidade, a gestão da unidade e, sobretudo, os profissionais, que é quem vai implementar, né, e pôr em prática o cuidado de enfermagem por meio do processo de enfermagem à luz da teoria de Jim Watson. Muito obrigada pelo vosso trabalho, pela vossa partilha, e espero que tenha sido um momento tão prazeroso para todos os participantes que estão connosco, como foi para mim fazer parte deste momento, e muitos parabéns pela menção honrosa à Dorine Moreira e também a si e ao seu grupo de trabalho pelo vencedor deste prémio do primeiro encontro internacional. Muito obrigada pela partilha.